bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um vídeo. Vocês acreditam nesse canal? Nem eu. Eu sou a Natália Bellas, olá. Pra quem não sabe, eu sou, entre outras coisas, porque eu sou praticamente uma mulher renascentista, eu tenho muitos interesses e talentos, mas um deles é ser artista visual. Inclusive, hoje temos uma visita ilustre, vocês repararam? Tcharam! Esse aqui é um ensô. Esse ensô aqui fui eu que fiz. Ele é um dos meus favoritos da vida, do universo e tudo mais. Eu acho ele maravilhoso. Pra mim, ele é um dos mais perfeitos que eu já fiz. E assim, ele tá todo zoado. Ele tem, né, vocês podem ver, tem umas falhas, lá. Eu ainda acho que ele é a coisa mais linda do universo. Eu amo ele. Como hoje nós vamos falar de um artista que tá diretamente relacionado com isso, eu trouxe ele pra figurar. E aí, só pra contextualizar também o lance desse vídeo, sou artista visual. E aí, agora em junho, acabou uma exposição que eu fiz. Uma exposição que durou 2 meses aqui em Curitiba, que foi resultado de uma residência que eu fiz, que durou também quase um ano. O processo todo rolou um ano. Uma coisa que aconteceu, eu fui bastante na exposição, porque a proposta do meu trabalho era essa, né? Era um trabalho que estava sendo feito na exposição. Mas uma coisa que aconteceu muito é de eu ir com pessoas lá, ou encontrar pessoas lá na exposição mesmo, aí você conversa com elas, com as pessoas, elas falam assim, ah, mas e agora? Agora que acabou isso aqui, o que você vai fazer? Eu não tenho ideia. Eu não tô nem usando. Eu não tenho ideia. Até agora, eu não sei se eu tenho ideia. Talvez eu ainda não tenha. As pessoas não estão perguntando isso por mal. Mas é tipo, você terminou esse projeto. O que você quer fazer na sequência? E eu realmente não tinha ideia. E eu não tinha ideia porque eu sinto que eu me coloquei muito nesse trabalho, sabe? Eu fiquei muito envolvida com isso. Eu também já tinha outros trabalhos que eu tava fazendo ali junto. Aconteceu tudo meio na sequência. Mas assim, eu me doei tanto pra aquilo que a sensação que eu tinha quando terminou tudo é que eu estava vazia. Mas eu acho que tem um sintoma dos nossos tempos, né? Quando a gente tá toda hora perguntando isso, que é essa certa cobrança de que você tem que estar sempre produzindo e tá sempre entregando. Não é só o fazer, mas é o entregar. Você tem que estar sempre produzindo, fazendo, mostrando, satisfazendo uma ânsia desse outro. Não somos algoritmos, nós somos pessoas, então não dá pra produzir toda hora. Não dá pra produzir, não dá, gente, não dá, tá? A gente tem que ter a contemplação, a gente sabe? Tem que ter o tempo do soninho. Soninho é tão importante, as pessoas, né, tem que voltar a soneca, sabe? Nesse meu movimento, então, de olhar e falar, meu Deus, não tenho nada, eu decidi dar alguns passos para trás e voltar a fazer algumas coisas que eram do meu interesse e que eu tinha parado. Que nesse meio que um ano eu fui para essa pesquisa super forte, dentro desses conceitos de território, de mapa, trabalho com vela, trabalho com cera, blá, 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 me joguei nisso, me afundei nesse troço. E aí outras práticas ficaram pra trás. E aí eu pensei, vou voltar pra elas. Eu falei, já que eu tô perdida sem nada, eu vou voltar pra onde eu conheço e ver o que eu consigo explorar e fazer aqui. Sabe? Tipo, um certo recolhimento. E aí nisso eu voltei então a fazer algumas coisas, dentre elas a pintura. E eu voltei a fazer os ensôs. Só que agora eu vou mostrar aqui bem rápido, mas assim, eu estou fazendo eles um pouco diferente. Olha que bonito. A pessoa que faz fala, mas ficou lindo. Mas eu acho que ficou lindo mesmo, olha só. Mas olha que diferença esse ensô. Isso aqui ainda é ensô. O ensô é esse círculo que a gente faz, né? Olha a diferença desse trabalho para esse aqui. E nisso eu voltei então a dar uma pensada, né, junto com algumas dessas minhas referências. Eu comecei a lembrar muito delas. E é daí que vem a ideia de fazer esse vídeo. A gente vai falar então hoje desse artista que eu gosto muito, assim, eu tô num outro patamar de relação com essa criatura. Assim, eu tenho... isso pode ser um pouco preocupante, eu tenho uma certa adoração por ele. Isso é sempre ruim, até porque ele é um homem. Isso torna tudo, né? Ele ajuda a entender uma certa temática que eu quero abordar nos trabalhos, sabe? E ele acaba desenvolvendo muito da minha poética por causa disso. Então, hoje vamos falar do nosso amado, querido, maravilhoso. Seja bem-vindo, Ibe! Pode entrar, pode entrar. Nosso amigo Ibe, ele é, então, sul-coreano, nascido em 1956. Aí, assim, antes de contar o rolê dele, explicar qual que é o trabalho dele, qual que é a pira, o lance do nosso amigo, eu vou trazer ele pra vocês, eu vou apresentá-lo da mesma forma que a vida trouxe ele para mim. E eu vou fazer a mesma trajetória que eu passei, que eu fiz, enfim, quando eu o descobri. O ano era 2022. Como eu falei, né, eu sou uma moça renascentista. Nasceu no tempo errado, claramente. Mas eu sou uma mulher renascentista de muitos gostos, né? E como vocês devem ter reparado, um dos meus gostos, pra quem já me conhece um pouco mais, já não preciso nem dizer, mas
internet, né? Não sei onde esses vídeos vai. Um outro gosto meu é K-pop. Em 2022, eu tinha um podcast sobre K-pop. Teve um cara, tem um artista que a gente selecionou uma música dele. Esse cara é o Jitty Boy. Jitty Boy, ele lança essa música em 2022 chamada Isso da Fã. Gente, gastei meu francês aqui, acabou, tá? Ele lança esse clipe, né, para essa música maravilhosa chamada Isso da Fã. E agora eu vou mostrar pra vocês um trechinho dessa música, porque isso é importante. Isso é importante para a nossa narrativa. Observe. Geralmente eu fazia pesquisas pro podcast, né? Pra saber quem que era a pessoa, apresentar, falar sobre o trabalho, contextualizar, blá, blá, blá. E aí, eu vi o vídeo e eu falei assim... O que quer dizer o nome dessa música? O que é isso? Porque ele lançou uma outra música junto. Uma que é sobre fogo e a outra que é sobre água. Só que a música que é sobre água, ela tem o título... Água. Em coreano, mul. E eu fiquei pensando, mas por que uma música que é chamada... Eu entendi, as músicas são sobre fogo e água, beleza. A música que é sobre água, o nome é água, em coreano. Mas por que a música que é sobre fogo não é chamada bul? Que é fogo em coreano, né? Bul. Falei, por que tem esse nome aqui que eu não tô entendendo nada? O que é isso? E aí, fui pro Google, né? Fui pra Barça Moderna. Descobri duas coisas. A primeira é que isso de fã é um termo francês, como né, já pegamos aqui, que quer dizer, pode ser traduzido como algo que vem do fogo, ou que é feito do fogo, tá? Tipo, né, made from fire, tá? Então, a origem de algo que é do fogo. Mas e aí? Por que isso aqui não tá em coreano? Dúvidas. E não só isso, o clipe, ele é gravado em Paris. Ele é gravado em Paris, e aí tem essa parte que eu destaquei aí desse visual, que é gravado na Islândia. 널 찾으러 왔어 이 불로부터 가득한 연기에 조여오는 내 숨통 너 다시 태어나지 꽤나 끈적인 불. E eu falei, tem algo aí que nós estamos pegando. O nome, o Isso da Fã, me levou então para a nossa segunda grande pista, que não era nem uma pista, era uma resposta. Pam! Que é um trabalho artístico chamado Isso da Fã. Adivinha de quem? Tan, tan, tan. Sim! Gente, esse suspense zero, né? Porque a gente já sabe. Sim, do nosso amigo IB. Gente, eu tenho vontade de bater palma cada vez que eu falo desse homem, porque eu acho ele tão maravilhoso. E assim, eu sempre fico um pouco apreensiva de falar desse tipo de trabalho, porque aí eu acho que é reverberando comigo mesmo, porque isso aqui que eu faço, né? Esses pessoas que eu faço, eu acho que quando você olha pra eles, eles têm uma certa simplicidade. Eu também sempre tenho fé de que algumas pessoas vão acessar esse trabalho como eu acesso esse trabalho. Por exemplo, quando eu olho os trabalhos do IB. Quando eu comecei a pesquisar o IB e ver algumas coisas dele, eu juro pra vocês, tinha algumas pinturas dele que eu bati o olho e eu comecei a chorar. Era literalmente pincelada, assim, é uma pincelada. E eu olhava para aquilo e eu olhava o movimento daquela pincelada, aquele gesto registrado. E aí quando eu percebia, o meu olho tava cheio d'água. Eu falei, tem algo aqui que esse homem está acessando, que ele está abrindo, que eu preciso fuçar. Tem algo aí. Preciso saber o que é. E aí, nós fomos atrás para descobrir quem que é essa jossa desse homem maravilhoso que amamos, que é o IB. Agora, eu vou ter que fazer, assim, um breve recortezinho só para fazer uma breve recapitulação histórica. Vamos lá? Como você bem lembra, gente, vocês não sabem porque eu corto tudo, mas sempre tem uma parte que eu falo alguma coisa de história nos vídeos. Eu corto porque eu acho que ninguém se interessa. Mas hoje eu vou ter que falar, porque isso é importante. A gente tem a Segunda Guerra Mundial. Beleza. Como você também sabe, pouco depois, entre 50 e 53, a gente teve a Guerra das Coreias, lembra? E daí elas se separaram. Beleza? Beleza. Beleza nada, né? Tipo, ok, aconteceu. O que acontece com a Coreia do Sul depois desse momento? Um desenvolvimento político, uma organização política muito conturbada na Coreia do Sul, tá? A gente tem alguns momentos, assim, de república intercalados com golpes militares. Você acha que é só aqui na América Latina que a gente tá sofrendo com essa merda de ditadura? Com essa porcaria de golpes um depois do outro? Não. Na Coreia tá acontecendo a mesma coisa. Você acredita? Porque a praga está em todo lugar. Até 85,
o país estava super instável politicamente, e aí tinha golpe de Estado, e aí voltava para a República. Mas a República, quem foi escolhido para presidente era o cara que era militar. Você conhece essa história? Ringing some bells? Meio que é isso que acontece lá. Então, a gente tá num período de bastante estabilidade, protesto estudantil, sabe? Une nas ruas. Só que, tipo, em Korea. Como que isso chega na questão das artes? O país, ele tá muito encerrado em si mesmo. Com isso, as práticas artísticas, elas também vão sofrer um baque. Os artistas também não vão ter o acesso mais, assim, tão facilitado aos materiais de pintura, por exemplo, né? Então, assim, não se encontra mais tinta a óleo, você não tem mais acesso às telas. Para você conseguir materiais, você tem que importar de Paris ou de Japão, e é tipo uma fortuna. A galera não tinha condições de bancar esse tipo de prática, né? Nesse momento, os artistas, então, eles começam a pensar outras formas de produzir, né? Como continuar produzindo, mas dentro desse contexto, e mais do que isso, também criticando esse contexto político-militar que está acontecendo. E aí, dentro dessa situação, os artistas, eles começam a se mobilizar, não de maneira organizada, tá? Quando eu digo se mobilizar, assim, cada um vai do seu jeito, mas com alguma coisa em comum. A gente hoje vai denominar esse movimento de dansequá, tá? Dansequá é um termo que a gente, ou dansequá, enfim, é um termo que vai ser traduzido como monocromático, tá? Então, a gente tá pensando aqui de uma pintura, de uma arte monocromática. O que eles querem dizer com isso, né? Os artistas desse período, não é que eles vão pintar tudo, sei lá, só preto e branco. Mas a ideia é que eles vão fazer coisas que ainda vão estar pensando também um certo formalismo da arte, mas dentro de um contexto de repressão, né? E dentro de um contexto de crítica. Um contexto de contestação social. E aí, com isso, sem acesso a esses materiais mais nobres, né, da pintura, da arte, eles vão recorrer a coisas que eles encontram na rua, coisas do dia a dia, coisas mais baratas, coisas acessíveis. Então, assim, muitos vão parar de trabalhar com tinta e eles vão ir pro desenho, eles vão trabalhar com grafite, eles, em vez de usar tela, vão usar papel, né? E aí, com isso, vai ter uma retomada também de coisas muito próprias da arte asiática, né? E por isso que, por exemplo, o nanquim vai aparecer com muita força, né? Esse tipo de trabalho, ele tem uma retomada muito forte. Então, esses artistas, eles não são um movimento unificado, eles não têm manifesto, eles, tá? Muitos deles até nem acham que fazem parte disso. Os trabalhos, eles tomam uma certa simplicidade, a tônica da produção muda. E isso meio que acontece com essa geração das décadas de 60 e 70, tá? Que a gente diz que é a primeira geração desse movimento. Um dos grandes nomes desse movimento é o Yi-Wan. O Yi-Wan, que a gente vai traduzir, sabe Deus por quê, como o fã, e o nosso amigo IB, ele acaba sendo assistente do Yi-Wan. Então, assim, tem uma ligação direta mesmo entre esses artistas no sentido de gerações desse movimento. Falando tudo isso porque o nosso amigo IB, então, ele nasce em 56, ele se forma, ele tem uma formação bem tradicional dentro das artes, e aí ele vira professor. E ele é professor de pintura. E é isso que ele faz. Ele olha e fala, gente, é isso. E aí ele olha, quando ele tá com uns 30 e poucos, ele tá hoje com 69. Com 33, ele olha e fala, não é isso. Ele olha e fala, quer saber? Não é isso. Ele tem duas opções. Ele fala, ou eu vou pra Nova York, ou eu vou pra Paris. Gente, o homem se organiza e ele fala, vou embora. Vou embora pra Pazaga daqui, só que Pazaga da International. Ele fala, vou pra outro lugar. E ele fala, Nova York é muito comercial. Muito hypezinha. Vou pra Paris. Então ele vai pra Paris. E B vai pra Paris. E lá, ele ainda estava pintando de maneira tradicional. Ele ainda estava pintando, fazendo pinturas a óleo, blá, 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 blá. E aí, em Paris, e é isso que eu acho engraçado, às vezes é isso, né? Você precisa sair pra você voltar. Quando ele está em Paris, ele diz que ele se encontra com o carvão. E isso muda tudo. Gente, esse troço do carvão é assim... O carvão é um elemento bem importante dentro da sociedade coreana. Ele diz que o carvão é visto como um elemento purificador, né? Ele é usado em várias cerimônias religiosas e celebrativas, mas ele diz que é também usado, por exemplo, quando eles vão construir uma casa nova. Ele diz que depois que eles fazem ali o buraco para a fundação da casa, eles jogam carvão ali para purificar o solo, para espantar inseto, né? Tem uma questão
sanitária envolvida, mas também tem uma questão de crença, né, de limpeza e purificação desse território. E ele fala também que o carvão, ele nos dá essa tinta, né, enfim, ele nos dá esse preto, né, que é o interesse dele, né, trabalhar com essas nuances de preto, essas nuances na tonalidade do preto. Mas uma coisa que ele falou e que eu achei muito incrível, e acho que foi isso que me pegou no trabalho dele, ele falou assim, o carvão é o que sobra quando você queima algo, né? Você faz uma fogueira, você, sei lá, tá na churrasqueira, você vai fazer lá o seu churrasquinho. Você joga o carvão e aí o que sobra, né, são esses pedaços queimados ou não, mas é o carvão. Ele diz que a gente entende o carvão como um resto, o fim. Mas ele olha pro carvão e ele entende que o carvão também, ele nos dá muita coisa. O carvão também pode ser uma peça, um símbolo de renascimento. Porque o carvão, ele também é o que nos dá fogo, né? É o que você aquece, você pode desenhar com ele, você pode criar coisas com ele. Então, em vez de pensar o carvão sempre como esse elemento de fim, ele pensa o carvão como um elemento de começo, de renascimento. E aí, o IB, ele tá sempre trabalhando nesses ciclos, nesse limiar entre uma coisa e outra. Então, é algo que pode significar o fim ou a morte, mas que por isso mesmo também vai representar o recomeço e a vida. E eu dei uma pirada, eu olhei isso e falei, ai, moço. E hoje, eu olhando pro meu trabalho com as velas, eu entendo, hoje eu olho e falo, eu tô no mesmo lugar, eu tô no mesmo lugar. E eu, quando comecei, eu lembro que eu já tava fazendo isso, e aí, o professor meu, né, ele falou, vamos tentar pensar os trabalhos de vocês com outros materiais. E aí sim, eu já tava influenciada pelo IB, e aí eu pensei, como eu posso fazer o Ensô sem ir nessa questão do nanquim? Eu falei, como é que eu posso fazer esse negócio? Porque aí não era sobre a tinta, era sobre o movimento, né? Era sobre o gesto, que também é outra coisa que tá estamos muito aí pro gesto. E aí também era o gesto. Como eu ia manter esse gesto e que materiais eu ia usar para isso? E aí eu fui para cinzas, eu fui para as flores, eu fui para vela, que é uma coisa que eu comecei, gente, faz uns... Aí, esses dias que eu me liguei, faz uns 3 anos que eu fiz um Ensô com vela, e aí eu falei, olha, as velas, pra mim tá nesse mesmo lugar simbólico, sabe? De elemento de vida e morte, de celebração e de perda e de alegria e tristeza, acho que estão no mesmo lugar. Eu acho muito incrível como ele consegue aliar essas questões da própria ancestralidade, né? E da própria elementos da sociedade coreana e da arte coreana também, da arte asiática, né? Porque ele tá trabalhando partindo disso aqui, do nanquim e dessa tinta muito preta e desse papel de arroz, esse papel muito fino, né? Ele tem uma fala dele que eu acho muito legal, que ele diz que ele tenta explicar muito essas oposições, né? Ocidente e Oriente. Ele diz que no Ocidente a gente pinta, ele fala isso, empilhando as coisas. Eu acho muito legal essa palavra. Ele fala, a gente empilha as coisas. Então você vai fazendo várias camadas, você vai colocando elas em cima da tela, né? Você vai jogando tinta em cima de tinta. E ele falou que no Oriente, categorias aqui, tá, gente? Bem... Diz que no Oriente, a ideia, na verdade, é que você trabalhe com uma superfície que vai absorver a tinta que você colocar em cima. Então, não é sobre criar e acumular coisas, é sobre você absorver aquilo, entender aquilo. E ele fala que isso tem muito a ver mesmo com a forma como a gente está no mundo, né? Como essas sociedades, de novo, categorias bem grandes e gerais, tá? Mas como essas categorias, como a gente, dentro dessas duas sociedades, se organiza e entende como a vida se dá. No Ocidente, a gente tem essa coisa de acumular, né? E de estar sempre cheio, né? Sempre mais. Ele diz que no Oriente, não. No Oriente, a gente, na verdade, está sempre buscando se esvaziar, né? E essas práticas, por exemplo, do Ensô e várias outras práticas que você tem de sumiê e outras coisas que você faz de pintura, meditação e outras coisas assim, elas têm sempre o intuito de acalmar a mente, né? De acalmar o corpo e acalmar a mente, a ponto de que você transcenda de alguma forma, né? Tem uma questão de uma certa iluminação ou consciência, né? Que vem justamente desse desligamento da sua mente. Ele começa a trabalhar com o carvão. O material que ele trabalha faz mais de 30 anos e ele fala que ele ainda acha que tem muito a se fazer com carvão. Eu acho isso incrível. Eu vou destacar aqui alguns dos trabalhos que ele faz, algumas séries, tá? Então, ele tem essa série que é a que nos trouxe ao nosso querido IB, que é esse Isudafa, que é, então, feito do fogo. Ele trabalha, então, o que ele faz? Ele pega, aqui são trabalhos escultóricos, tá? Ele tem muitas pinturas, mas ele também vai pra escultura. Ele não entende que são coisas distintas, ele entende que é tudo, tipo,
uma grande unidade, um grande ecossistema. E aí, engraçado, né? Porque aí eu fiquei pensando agora, eu também penso assim, ele tá pensando questões e como que esse material vai responder essas questões, né? Então, as coisas vão se dando a partir das questões que devem ser, que ele quer que sejam respondidas, e aí como que esse material pode ser trabalhado para chegar nisso. Então, ele não parte exatamente, quero fazer tal coisa. São questões, e aí a partir delas, as respostas, ele vai mexendo e as respostas surgem, que vão dar origem a esses trabalhos bem específicos. Então, o primeiro deles que a gente vai ver, que é o Isso the Fun, ele começa trabalhando, então, com esses... a gente olha e entende que são troncos. O que ele faz? Ele vai na cidade dele... Eu esqueci qual é o nome da cidade natal dele, vou por aqui. Mas ele vai na cidade natal dele, lá na Coreia, tá? E ele vai juntando, ele vai escolhendo esses troncos de árvores, esses pedaços de árvores que ele encontra. E aí, eles passam por uma espécie de tratamento, né? E esses troncos, eles são queimados por 2 semanas em um forno que ele criou especificamente para isso. Porque elas têm que queimar a ponto de ficarem carbonizadas, mas não a ponto de se destruírem, a ponto de se esfacelarem, né? Então, acho que isso também é outra coisa que eu acho muito interessante, que ele fala como esse material, ele tem esse aspecto muito sólido, mas ele também tem esse aspecto muito frágil. Que, de novo, eu olho as minhas velas e falo, gente... Mas não é? Ele numera esse material depois, ele vai montando para criar esses aglomerados enormes de troncos de árvore, tá? E ele enrola e agrupa eles com uma cordinha. Ele pega uma cordinha, ele enrola e cria esses corpos monumentais, porque ele faz esses agrupamentos escultóricos, né? Essas grandes esculturas que ele vai, às vezes, ele empilha elas, mas às vezes ele só deixa eles aglomerados num espaço. Tem um que ele faz como se fosse um corredor, uma mesa, assim, com elas, e aí o topo desses troncos está homogêneo, uniforme, sabe? Então, assim, ele faz várias coisas com isso, porque ele quer trabalhar essa questão da materialidade desse objeto, né? E pensar esses materiais juntos, né? Que corpo é esse que a gente constitui? Ele diz que o carvão é um material, um elemento que interessa muito para ele, porque tanto ele pode usar o carvão para fazer coisas, e ele tem esse diálogo muito intenso com essa questão da natureza e do meio onde a gente está, o meio onde a gente vive, como a sociedade interfere nessa natureza. Ele é um cara que vem de uma família de origem super humilde, uma família rural, então ele tem essa vivência, assim, do campo, então ele tá sempre muito atrelado com isso. Quando a gente pensa até o próprio carvão, é muito pensando na terra, né? A gente pensa a fogueira tá no chão, o carvão ele tá no chão, ele vem do chão. Então, vários trabalhos que ele faz estão pensando nisso também, né? Tem uma exposição que ele fez, que eu achei muito legal, que ele pega outro trabalho também e expõe, assim, no chão, em 2 grandes faixas de tecido enorme. E aí ele fala assim, são pinceladas que ele faz nesse tecido. E ele fala assim, eu coloquei no chão porque o chão tem que ter mais importância aqui do que as paredes ou o teto. Porque é no chão que esse trabalho acontece. E aí ele fala assim, eu fiz o trabalho desse jeito, né? Com essas tiras, e aí tá uma e depois tem outra assim na sequência. Ele fala, eu olho para elas e parece, pela padronagem que ficou no tecido, das pinceladas, parece uma plantação, né? E eu venho desse lugar, e eu acho que isso aqui é como se eu estivesse plantando essas marcas, né, no tecido e nesse espaço, e colocando elas nesse lugar de origem, que é a terra. Então, assim, é muito legal pensar, porque é isso, né, você tá fazendo essas produções e como elas vão estar no espaço, como elas vão estar, né, dialogando com outras coisas, e dialogando, trazendo as mensagens que você quer. Ele fala assim, o importante é sempre descobrir ou saber o que o material consegue fazer e como você pode revisitar esse material de várias vezes. De várias formas, né? Várias vezes. Todos os trabalhos que fazem parte de uma série, eles têm o mesmo nome, tá? Eles não são... Então, você vai procurar lá, eu quero ver o trabalho do Fã. Você vai ver 35 mil pedaços de tronco amarrados e carbonizados, blá, blá. Um monte. Não são iguais? Não são. Mas ele dá o mesmo nome pra todos, tá? Porque aí tem um conceito que é bem importante. O IB, ele vai trabalhar alguns conceitos que são bem fundamentais, né? A gente tá falando aqui, obviamente, de uma questão de memória, né? Ele diz que o trabalho dele quer evocar uma ancestralidade, dessa relação nossa com o fogo, né? Com essa coisa da gente se reunir, relembrar, criar as memórias.
ter essa vivência, tem uma questão de sobrevivência, de ritual, de purificação, ele fala muito disso. Então tem uma questão de ancestralidade, tem uma questão de memória super forte, né? Mas outra coisa que é bem importante é a questão da repetição. E aí, meus queridos, vou até beber. Obviamente, uma coisa que também me atrai muito, se você está disposto a, por exemplo, pintar em sol, você sabe, se você está disposto a meditar, qualquer coisa que tenha, que vá para esse lado, sabe? Ah, quero aprender aqui, fazer uma meditaçãozinha, ser mais zen, budista, blá, blá, blá. Você vai se deparar muito com o conceito da repetição. O nosso amigo IB, obviamente, ele também vai trabalhar muito com a questão da repetição, porque isso é inevitável, inescapável quando a gente está pensando em trabalhos como esses, tá? São trabalhos em que você vai repetir, assim, incessantemente, tá? Um menso desse quer dizer que eu fiz uns 39 mil que não apareceram em nenhum lugar, mas eles existiram, eles viveram vários. Eu queimei, porque era trouxa. Mas eu fiz uma quantidade absurda de ansos. E aí você faz um monte de diferentes tamanhos, diferentes dias, com diferente tudo. Muda o pincel, muda o lá, mas você faz, tá? E a ideia aqui é que a repetição, ela é uma espécie de ferramenta. Você vai repetir primeiro, porque você quer desconectar, de se esvaziar. Então, você entra na repetição quase como num transe, para que no fim você pode até entrar numa produção um pouco mais mecanizada, não é isso. Mas vou pôr aqui para facilitar. Mas como se fosse uma coisa mais mecanizada do corpo, porque aí você dissocia o corpo e a mente, e aí sim a mente consegue vagar e fazer as coisas e criar. Esse é um ponto. Mas o segundo é que, quando você repete, você também está treinando o seu corpo, você está criando uma memória do corpo. Ele fala o seguinte, quando a gente está, por exemplo, vivendo, a gente vai lembrar das coisas, né? Tem coisas que nos marcam e tal. Mas ele diz que a gente não pode confiar na nossa memória, porque a gente esquece coisas. A gente muda as coisas, né? Eventos a gente lembra de um jeito, eles aconteceram de um jeito, daí a gente lembra de um jeito. Mas daqui 10 anos a gente vai lembrar de outra maneira. Porque o tempo, ele é esse elemento que vai abrandar algumas coisas, né? Sei lá, você odiou uma pessoa, mas aí a pessoa morreu. Aí você fala, mas nem era tão ruim, né? Mas até que acho que eu que não fui, sabe? A morte, ela dá uma boa aliviada, né? Dá uma boa limpada aí, sabe? Uma ficha limpa em várias pessoas, né? A memória, ela não é uma coisa, assim, super confiável. Mas o IB diz que o corpo, ele também lembra. E aí, ele aposta nessa memória corporal. Ele fala, o que eu quero fazer quando eu pinto é deixar... ele fala assim, quando eu pinto, eu quero tirar a memória do meu corpo. Porque ela está saindo do corpo e indo para a tela, para o papel, para qual que seja a mídia que ele escolhe no momento. Qualquer que seja o suporte, enfim. Ele fala que o corpo lembra. Às vezes tem coisas que a gente não lembra, mas o corpo lembra. O corpo guarda essas coisas. Coisas boas e ruins, né? Traumas e aí respostas e reações, blá blá blá, mas coisas boas também. Então ele entende que a repetição aqui pra ele tá nesse lugar de criar uma memória corporal. Eu vou fazer tanto isso que eu vou criar essa memória do meu corpo, e quando eu pinto, eu estou, na verdade, colocando em movimento essa memória do que eu já vivi, do que eu já aprendi, do que eu já testemunhei. Não é uma coisa mais fofinha? Não é uma coisa mais fofinha? E aí tem esse outro trabalho dele que eu achei muito maravilhoso, e é esse que me faz chorar, que é chamado de brush strokes, que quer dizer pinceladas. E basicamente é isso, gente, o trabalho é isso. São grandes pinceladas que ele faz em tela ou papel, assim, gigantes, tá? Não é, esse aqui, meu, é super pequenininho, isso aqui acho que é uma 3. Isso aqui acho que é uma 3, é bem pequeno. Ele faz coisas, assim, gigantes. Então ele vai fazer esses brush strokes aqui que eu acho muito incrível. Ele também vai partir disso do carvão. Ele vai usar, então, ele vai trabalhar com carvão em pó, né, powder, vai fazer isso em pó, ele vai misturar isso com tinta acrílica para fazer uma espécie própria de nanquim, né? Ele vai emular o nanquim. Porque o nanquim mesmo, o nanquim, gente, tem nanquim da Daiso, tem, é 10 reais, mas nanquim não é nanquim. A gente dá o nome. Mas sabe quando a gente compra chocolate que não é mais chocolate? É tipo, qualquer coisa, sabor chocolate? E é, sabe, uma pedra de sabão de, sabe, detergente de coco e tal, sabor chocolate. É meio isso. Quando você compra esse nanquim meio rebinha, é bem rebinha mesmo. É tipo sabor nanquim, não é nanquim. O nanquim real demora 200 anos pra fazer, monges budistas têm que pisar em cima, é todo um rolê, é caríssimo. Ele produz, então, uma espécie de nanquim um pouco mais encorpado, eu diria, mais espesso, e aí ele vai fazer esse trabalho, então, com as pinceladas.
que é um trabalho que eu acho maravilhoso e é muito engraçado, porque quando você olha, você pensa, meu Deus, esse cara aqui foi lá e na verdade, e aí que eu acho super legal, porque a coisa que parece mais simples, às vezes é mais difícil de fazer, né? Ele começa a fazer 1 milhão de esboços. Ele faz um monte de esboço de pré-estudo e blá, 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 até ele chegar num ponto em que ele viu um gesto que ele gostou. Ele fala, ah, é esse gesto aqui. Veja. Ele não tá pensando, ele tá vendo qual movimento ele vai executar e ele tenta várias vezes, ele faz vários estudos até ele falar, ah, esse movimento aqui. Aí ele começa a fazer estudo do movimento, que é repetição. E ele vai lá, ó, não ia fazer assim, aí vai parecer outra coisa, mas ele vai lá e ele, ó, faz aquele gesto 200 milhões de vezes, né? Porque ele está, de novo, como eu falei, fazendo uma pintura que na verdade é um registro da memória do corpo, que é o gesto. Gente, Flusser tá vendo isso? Tá batendo palma, assim, ó. Flusser tá tipo, gente, é pra isso que eu escrevi essas porcarias. Ele faz, então, todos esses estudos, e aí, depois disso, ele começa, então, a fazer essa prática do registro, né? Dessa pintura que vai ser esse movimento registrado. Eu olho e também fico com vontade de chorar, porque o movimento dele com o pincel é tão bonito. E ele pega o pincel de um jeito tão bonito. Não sei se vocês têm isso. Gente, ele pega o pincel, sabe? Ele dobra, e o pincel, tipo... Porque é isso, quando a gente tá fazendo esses tipos, esses estudos, essas pinturas e tal, a gente tá muito entendendo também que o nosso pincel não é um pincel, e ele não é uma ferramenta de trabalho, ele é a extensão do seu corpo. Então, uma coisa que eu acho muito legal quando a gente estuda essa questão aqui de gesto e movimento, é que normalmente você vai mobilizar o seu corpo inteiro, né? A gente nunca tá partindo do princípio que nem a gente faz lá quando a gente pinta qualquer coisa aqui, né? Você vai pegar lá o seu negocinho, aí você vai pegar aqui, você vai pegar seu pincel e fica assim. E aí você tá mexendo, tipo, sabe? 5% do seu corpo. E aí, né? Ferrando aqui com a sua coluna, com os seus ombros, né? Você tá assim. Não é isso. Quando você vai fazer esse troço aqui, você vai mobilizar o seu corpo inteiro. Você entende que é esse grande movimento que está sendo registrado de todo o seu corpo. Todo o seu ser está ali mobilizado para isso. E aí, o pincel, ele é só uma ferramenta, um extensor, né? Ele não é a ferramenta, mas ele é a ferramenta no sentido de que ele ajuda a registrar esse processo, mas ele é uma extensão de si. Então, por isso que tem toda uma postura para você trabalhar, e aí você tenta ser bem articulado com o ombro, com a mão, e lá, e você faz movimentos. Porque é isso. Então, quando a gente vê também esses trabalhos do bebê bem grandes, você entende também que você tá vendo não só o registro desse movimento, por exemplo, das mãos, ou do punho, do braço, mas você consegue ver que ele fez um movimento corporal todo que levou ele a fazer esse gestual. E é muito incrível. Tem algumas coisas que ele faz em pé, tem algumas coisas que ele faz mesmo com a tela deitada, né, na tela no horizontal, e aí ele vai lá, ele tem os apoios, acho muito legal isso, ele tem apoio, vários apoios de madeira para se deslocar em cima, né, por cima da tela e fazer os movimentos sem outras interferências, porque só tem o registro do pincel. Assim, gente, o negócio... eu tô gostando bonito, socorro. O brush strokes, que são essas pinceladas, elas vão lembrar muito também caligrafia, que também é outra prática, né, muito tradicional e tal. Então, ele brinca com esses elementos, com essas referências, mas ele também faz coisas que são abstratas. Ele não tá escrevendo uma palavra, né? Ele tá registrando outras coisas. Ele tá registrando, assim, quase que sentimentos. Então, também os registros nesse sentido são abstratos. Os traços vão também seguir na mesma linha. Então, ele não tá escrevendo mensagens da forma como a gente entende, né? Não é uma mensagem textual, mas ela está ali, tá? Mas tem essas referências, né? Então, esses diálogos com a caligrafia, com essa questão do nanquim, com essa prática de desenho e escrita, que também é uma coisa asiática super tradicional, super típica. Então, assim, ele retoma esses elementos e ele traz isso de uma maneira muito própria e muito atual, né? É um discurso meio atualizado. E tem esse outro trabalho dele, que chama Landscapes, que são, né, paisagens. E ele faz essas paisagens também com pedacinhos de carvão. E ele vai colando cada um de uma maneira muito específica, muito cuidadinha, muito pensadinha, para que a gente consiga ver as diferentes tonalidades do preto. Ele fala assim, eu trabalho com o preto para que dessa escuridão a gente consiga ver luz. Não é esse preto final, sabe, fio dos tempos, apocalipse e morte, não. É o preto renovação, preto purificação, preto nascimento, preto respiro, né, e não... Mas ele fala assim, ó, que ele tá trabalhando questão de nuances, texturas, densidades da cor, uma diversidade cromática, e tá revelando a propriedade luminosa e sombreada do carvão. Mas assim,
é só pra gente ter um geral desse cara, pra ver um pouco do trabalho dele, que eu acho incrível. Eu gosto muito dessa ideia de como você consegue criar várias coisas partindo do que parece ser, assim, uma escassez. Mas ele está aí na vida, vendendo, ganhando seu dinheirinho, porque ele olhou e falou, essa vida aqui de assalariado, e daí, aí, claro, foi pra Paris, e talvez seja isso que a gente tem que tirar da história dele, né, que a gente tem que ir pra Paris. Vou terminar com a frase que ele fala, eu não sei quem eu sou, nem o que eu sou capaz de fazer, mas é por meio do meu trabalho que eu encontro a mim mesmo. Então, acho muito, né? Porque é isso, tipo, aquela ideia do Rumi, é no caminhar que o caminho aparece. E aqui é um pouco, o que ele fala é um pouco isso, assim, é na prática, é fazendo e é colocando, mobilizando essas coisas de história, de memória, do tempo, que é outro elemento que ele trabalha muito nos trabalhos dele, né? Ele diz também que os trabalhos dele não deixam de ser performances, porque são coisas que acontecem no tempo e que falam do tempo. Então, quando ele está mobilizando essas questões da história, do tempo, da ancestralidade, dessas referências, dessas vivências, né? E do que ele quer carregar com ele, do que ele quer se livrar, né? Porque ele fala que ele está colocando no trabalho, né, essa memória, está tirando do corpo. De novo, buscas para se, né, transcender. E é nisso que ele acredita também que ele se encontra, né? Então ele fala, gente, eu tô fazendo isso aqui, não tem nem... E ele fala isso várias vezes, gente, eu não tenho nem ideia. Mas eu tô fazendo. E é no fazer que eu me encontro, eu sei quem eu sou. E às vezes é meio isso, né? Às vezes tá fazendo... Muitas vezes perguntam, o que você tá fazendo? Eu falo, gente, não sei. Por que você tá fazendo? Não sei. Não sei, mas eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. E eu vou lá e faço. E eu sou muito assim, acho que tem muita gente que é assim, mas respeitando esse quero saber, respeitando essa curiosidade, respeitando também esse lugar em que você está, em que você não sabe das coisas, esse desconforto do desconhecido, e às vezes você mesmo sendo desconhecido pra você, mas quando você tá aguentando aquilo ali, você fala, vamos aí. Coisas surgem. Coisas surgem. E aí, é muito legal quando você surge no meio das coisas. É isso, espero que você tenha gostado. Não sei se você já conhecia o trabalho do EB. Vou falar que não, simplesmente porque assim, não é um artista que chega pra nós, não é um artista super badalado, ele não é o Weiwei, sabe? Ele tá em outro lugar. Mas ele é um artista que produz muito e eu acho que ele tem questões muito interessantes que ele levanta com o trabalho dele, que ele suscita, e eu acho que é legal da gente pensar, sabe? Da gente olhar e conhecer essas outras coisas. É isso. Até a próxima.